Estamos na página de número 72 das nossas aulas. Para quem tem um livro, Edições Ibate, ficar na defensiva em vez de demonstrar empatia. Estamos tratando do conselheiro e do aconselhando. Então, o processo de aconselhamento é benéfico por demais para quem está precisando de ajuda. Porém, é permeado de desafios que precisam ser muito bem conduzidos pelo conselheiro. A habilidade do conselheiro, evidentemente, ela conta por demais. Então, nesse caminho podem ocorrer críticas, sensação de não estar contribuindo com o aconselhando, culpa ou impressão de que esse próprio aconselhando será agressivo em suas atitudes, comportamentos e palavras. Então, diante disso, um dos recursos ao conselheiro é que busque ajuda, orientação com outro conselheiro, a fim de que possa abrir o coração e, com isso, pensar juntos sobre as possibilidades de continuidade do tratamento benéfico do aconselhando. O autoconhecimento também é necessário ao conselheiro, pois na medida em que se conhece melhor, consegue lidar com mais tranquilidade e com as manobras do aconselhando. Collins, ele afirma o seguinte, esse ponto aqui é de relevante importância. Olha só o que ele afirma, página 72. Quando assumimos papéis inadequados no processo de aconselhamento, devemos reestruturar a relação, se necessário até dizendo ao aconselhando o que tensionamos mudar, estabelecendo horários rígidos para as sessões. Por exemplo, recusando-se a largar o que estiver fazendo toda vez em que um aconselhando telefonar, ou se tornando menos diretivo. Fazer esta reestruturação é sempre complicado, porque envolve tomar de volta algo que foi dado. Observe bem isso. Mas não fazê-la significa continuar com a confusão de papéis e com um aconselhamento ineficiente. Um bom relacionamento com os aconselhandos pode cobrir uma multidão de erros, mas não devemos usar isso como desculpa para fazermos nosso trabalho de qualquer jeito. Por isso aqui, a gente fica na defensiva ou demonstra empatia. Mas também não podemos deixar que a situação fuja do controle e o aconselhando fique nessa posição, digamos, ofensiva a quem ele está recebendo conselho. De repente, não estou vendo os resultados, algo do gênero assim. E aqui vai uma questão para reflexão na página 73. Por que é importante que o conselheiro procure desempenhar bem o seu papel? Justifique essa resposta. Eu acho que pelos vídeos, pelas aulas que nós estamos tendo, já dá para ter uma noção, basicamente, qual deve ser o papel desse conselheiro e a forma carregada de qualidade que esse conselheiro deve desempenhar esse papel e esse ministério, inclusive, que é de suma importância para aquelas pessoas que estão necessitadas de uma palavra de conselho e que são várias, são dezenas que a gente vai encontrar ao longo da nossa caminhada ministerial, principalmente para nós do âmbito de igreja. Vamos lá, página 75, capítulo de número 3, o autocuidado do conselheiro. O conselheiro é alguém dotado de autoridade para conduzir um processo de orientação e ajuda para com aquele que está passando por momentos de dificuldades, de dor ou que de repente precisa tomar decisões importantes na vida. Todavia, da mesma forma, é necessário que ele se cuide.
assim como deseja que os aconselhandos sejam cuidadosos em relação à própria existência. Outro fator deveras importante está relacionado aos aspectos éticos, que todo conselheiro tem que ter isso em alta conta. Respeitá-los é essencial para o manejo da relação que se estabelece no gabinete, no escritório e na igreja. Lidando com pessoas desafiadoras. Quando se trabalha com pessoas, especialmente no aconselhamento, por mais que busquem ajuda, no decurso do tempo, o conselheiro observará que existem aqueles ou aquelas que não são colaborativas para que a melhora aconteça. Tem gente que é complicado, você sabe muito bem. Existem aquelas que resistem ao tratamento, como há aquelas que são resistentes, inclusive até manipuladoras. Então, de fato, identificar isto não é fácil e nem mesmo prazeroso para o conselheiro, claro, especialmente porque se dedica a ajudar e a promover cura e crescimento. E novamente Collins, ele diz o seguinte, na página 76, se concordarmos em tentar ajudá-las, estaremos nos sujeitando à possibilidade de disputas de poder, exploração e fracasso. Então, frente a isso, é importante que sejam considerados alguns mecanismos que atuam para a frustração do conselheiro. O autor, no caso Collins, ele demonstra 3 mecanismos, que são manipulação, contra-transferência e resistências. Vamos dar uma olhadinha aqui em cada um. Manipulação. A manipulação é o recurso que algumas pessoas têm para conquistar, conseguir que outros façam o que elas desejam, o que elas querem. E isso, sem dúvida, pode ocorrer no processo de aconselhamento, quando o aconselhando, observe, o necessitado que precisa de cura tem solicitações, atitudes, comportamentos que demonstram estar no controle, até mesmo do conselheiro. Então, quando isso acontece, todo trabalho pode ser comprometido. O conselheiro, ele não pode ser manipulado pelo aconselhando. Quem chegou até você precisando de ajuda foi o aconselhando, evidentemente. E se ele está com esse status de problemática para que você resolva, é lógico, é evidente que você tem que perceber se ele está te manipulando ou não. Página 77, contra-transferência. Collins, o mesmo autor, aponta a contra-transferência como um elemento psicológico que ocorre no nível do inconsciente. Na realidade, este termo foi desenvolvido por Freud, médico neurologista, tá? Reconhecido como, vocês sabem, o pai da psicanálise. Então, a contra-transferência ocorre quando o conselheiro traz elementos de sua história com suas carências afetivas para o espaço terapêutico, que é o local ou momento destinado ao tratamento do aconselhando. Observe, conselheiro, não é você que está sendo tratado, é o aconselhando que está sendo tratado. Se o conselheiro busca resolver suas demandas, observe, se o conselheiro, tá? Se ele quer resolver suas demandas e problemas, durante a relação com o aconselhando, certamente este deixará de receber o suporte necessário para lidar com seus problemas. Aqueles que foram trazidos justamente para que o conselheiro possa ajudar a pensar sobre
ao ouvir com atenção, refletindo sobre os possíveis caminhos para a mudança, mas não dele, do aconselhando. Então é de suma importância evitarmos, nesse processo, a contra-transferência. Fiquemos atentos para essa questão, porque parece que é meio que no automático. Eu quero ajudar alguém contando os meus problemas para ele, mas a pessoa que me trouxe problemas e não que eu deva levar os meus para ela. Acho que vocês me entenderam exatamente do que se trata, que foi desenvolvida essa questão, essa tese da contratransferência pelo pai da psicanálise, que é o Freud. Página 78, resistência. A resistência ocorre quando o aconselhando percebe que as respostas ou soluções que tanto procura não chegam com tanta facilidade ou com rapidez. Há situações que demandam tempo e investimento, preço que nem todos querem pagar. Outros sim, é comum perceber que determinados sofrimentos, olha só, são verdadeiras muletas para algumas pessoas, compensando manterem-se naquele estado, porque quando estão nele, de alguma forma, recebem atenção das pessoas, carinho, proteção, compreensão, têm suas responsabilidades e trabalhos amenizados, ou quem sabe, minimizados, dentre outros. E se o processo de aconselhamento começa a interferir nessas estruturas, a fim de eliminá-las, o aconselhando reage, resistindo às ações implementadas no tratamento. Então tem gente que resiste e quer se manter exatamente dessa maneira, porque me parece que entrando na postura de vitimismo, de coitadismo, de autocomiseração, ele vai ter um carinho maior e um cuidado maior. Então tem gente que é expert em quererem que situações adversas permaneçam na sua vida e não quererem se libertar. Né? Lembra que tinha momentos que Jesus ele chegava para as pessoas doentes, tá lá o camarada enfermo, e Jesus perguntava: você quer ser curado? Outra situação, queres ficar são? Então a pessoa que quer ajuda, que deseja tratamento, ela tem que querer sair daquela situação e abandonar, se for moletas, abandonar todas elas, essas moletas emocionais. Há ainda alguns elementos que denotam claramente a resistência. Collins afirma que há aconselhandos que chegam a atingir ou a atacar a competência do conselheiro. Ou seja, você não está preparado para isso, para me libertar disso, porque ele não quer sair da situação. Então, elas chegam a dizer que para si não há solução. E, ao mesmo tempo, pontuam que o conselheiro não é tão capaz ou tão bom assim para lidar com elas, por estarem com suas defesas psicológicas armadas, costumam agir na ansiedade e na raiva, deixando de cooperar com o processo. Ou seja, ele não quer sair da situação, simplesmente assim. Acontece a verdadeira autossabotagem do tratamento, e é importante sinalizar que, não raras vezes, essas manifestações nessa pessoa, elas são até inconscientes. Ele nem percebe que ele não quer sair da tal situação. Olha que interessante. Página 79. Lidando com o estresse. A palavra estresse é oriunda do inglês stress. A física se apropriou desse termo primariamente para explicar o quanto um material poderia ser comprometido mediante o excesso de tensão colocado sobre ele. Foi o médico Hans Selye quem adaptou este termo à realidade humana, apontando para um quadro de pressão e adaptação de um organismo no enfrentamento da situação estressora. Para Selye, o estresse é importante para a vida e pode ser dividido em eutresse
eutresse e distresse. No eutresse, a experiência é boa, positiva. O eutresse pode ser vivenciado quando se consegue uma casa ou um novo carro, quando uma promoção no trabalho chega, dentre tantas outras coisas boas que acontecem ao ser humano. Esse é, portanto, o estresse positivo. Por outro lado, no distresse, alojam-se as experiências negativas e danosas vivenciadas pelo ser humano. Costumam fazer parte do distresse ou estresse negativo as experiências que causam tristeza, depressão, sentimento de perda ou fracasso, doenças físicas, dentre outras questões nesse sentido.